Olá! Bem-vindos a esta análise. Nós vamos nos aprofundar hoje nos capítulos 35 a 37 do livro de Jó. É aqui que encontramos o discurso final de Eliú. Nosso objetivo é investigar a estrutura teológica dos seus argumentos, principalmente a sua defesa da soberania e da justiça de Deus. Pois bem, o primeiro ato do discurso de Eliú, que encontramos no capítulo 35, já começa estabelecendo um princípio fundamental: a absoluta transcendência de Deus. Toda a argumentação dele, a partir daqui, se concentra na distância que é simplesmente incomensurável que separa a criatura do seu Criador. Eliú começa com uma pergunta direta, uma interpelação a Jó. E essa pergunta retórica não é só uma provocação, não. Ela estabelece a premissa de todo o capítulo. O ponto central aqui é a presunção humana de tentar medir a própria retidão e compará-la com a retidão que é inerente a Deus. A metodologia que Eliú usa é bem interessante. Ele usa o cosmos, aquilo que a gente pode ver, como uma metáfora para essa distância existencial. A instrução para olhar para os céus é, na verdade, um convite ao reconhecimento da nossa pequenez diante da majestade e da elevação que é simplesmente inalcançável de Deus. E é aqui que Eliú começa a desenvolver o seu argumento teológico. O que ele postula é o seguinte: o pecado humano, embora, sim, tenha consequências devastadoras para a própria humanidade, ele não afeta a essência divina. O ser de Deus não é diminuído ou ferido pelas transgressões das suas criaturas. Ele permanece imutável e soberano. Agora, em contrapartida ao argumento anterior, Eliú afirma que, assim como o pecado não diminui Deus, a justiça humana também não lhe acrescenta nada. A retidão de uma pessoa não coloca Deus em dívida. A bondade do ser humano é, na verdade, um reflexo da graça divina e não uma contribuição para a perfeição de Deus. Diante dessa ideia de transcendência divina, surge a questão do sofrimento, claro. Eliú aborda o clamor dos oprimidos, ele reconhece a dor deles. No entanto, ele diagnostica a razão pela qual, às vezes, esse clamor parece não ser atendido. E não é por indiferença divina, mas por uma súplica que, segundo ele, nasce da soberba e não da fé. A oração é considerada vã quando falta um coração humilde e submisso. Avançando para o capítulo 36, o foco de Eliú muda um pouco. Ele sai da transcendência e vai para a imanência de Deus, especificamente na forma como ele lida com o sofrimento. A aflição aqui é reinterpretada, ela passa a ser vista como um instrumento pedagógico de Deus. Aqui, o conceito central de Eliú sobre a justiça é apresentado. Para ele, Deus não age como um carrasco, alguém que só pune, mas como um mestre que disciplina. A aflição tem um propósito pedagógico: revelar o pecado, corrigir o caminho e, em última instância, resgatar a alma. Essa passagem é muito boa para ilustrar o caráter de Deus. O poder divino não é arbitrário, mas está unido ao entendimento, à sabedoria. Deus não usa a sua onipotência para esmagar, mas para instruir, porque o seu conhecimento é perfeito e os seus propósitos são justos. Eliú, então, delineia esse processo em basicamente 3 etapas bem claras. Primeiro, a aflição. As cordas, como o texto diz, que servem para capturar a atenção de quem sofre. Em seguida, o segundo passo. Deus abre o ouvido para a sua instrução, ou seja, é um chamado ao arrependimento. E por fim, a responsabilidade recai sobre o indivíduo. A escolha é clara, a obediência leva à restauração, enquanto a desobediência, essa leva à destruição. Então, Eliú aplica esse princípio diretamente à condição de Jó. Ele o acusa de adotar a mentalidade dos perversos ao focar na sua própria justiça e questionar a Deus. Segundo Eliú, é a própria atitude de Jó, a sua falta de submissão à disciplina divina, que está perpetuando o seu sofrimento e impedindo a sua restauração. O discurso, então, atinge o seu clímax do capítulo 37. Aqui, Eliú deixa um pouco de lado a argumentação teológica para se focar na descrição da majestade de Deus que se manifesta no mundo natural. A ideia é evocar um sentimento de temor e reverência. Veja só, o trovão é apresentado como a voz de Deus, poderosa, incompreensível. Este verso estabelece o tom para todo o resto do capítulo. A realização de obras grandiosas por Deus, obras que estão muito além da nossa capacidade de compreensão. Eliú começa a enumerar uma série de fenômenos naturais. Cada um deles, da neve ao relâmpago, das nuvens aos vendavais,
é apresentado não como um evento meteorológico qualquer, casual, mas como uma demonstração deliberada do poder, do controle e da soberania de Deus sobre toda a criação. E aqui, de novo, uma poderosa pergunta retórica. Eliú desafia Jó a comparar as suas capacidades com as do Criador. A pergunta só expõe a futilidade de qualquer esforço humano em tentar se igualar ou mesmo compreender plenamente os atos criativos de Deus. A resposta implícita é, sem dúvida, um não. E este é o ápice do argumento de Eliú. Ele sintetiza tudo o que foi dito. A natureza de Deus é inalcançável para a mente finita. O seu poder é vasto, a sua justiça perfeita e o seu juízo puro. Qualquer tentativa humana de compreendê-lo por completo está fadada ao fracasso. A conclusão do discurso é bem clara. A resposta apropriada diante dessa majestade incompreensível não é a análise intelectual, mas o temor reverente. Eliú conclui que a verdadeira sabedoria não está na autoconfiança ou no entendimento próprio, mas no temor a Deus, uma postura de humildade que reconhece a infinita superioridade do Criador. Esta é uma produção da Primeira Igreja Batista de Guarulhos, um ponto de encontro entre Jesus e o pecador. Inscreva-se em nosso canal, curta esta análise e o mais importante, compartilhe aqui nos comentários as suas próprias reflexões teológicas sobre o discurso de Eliú nestes capítulos que são tão densos e significativos.